Boa noite. Bom, meu nome é Rodolfo. A gente já conversou aqui algumas vezes, né? E hoje o título, a gente abusa no título para poder diminuir na conversa, né? Então a gente pega um título bem pomposo, cria expectativa e depois fica mais fácil para levar. Obviamente que o título não é meu. O título específico é Por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. A abordagem que a gente vai dar aqui hoje é uma abordagem muito vinculada aos processos de transformação do indivíduo e o porquê dessa dificuldade. Mas antes de começar a falar sobre o tema propriamente dito, eu prometi que eu não iria agradecer a Lígia nem o Armando pelas oportunidades que eles abrem aqui para mim. Entendeu? Eu prometi isso hoje. Ia fugir o protocolo. E também seguindo por conversar sobre as fontes primeiro, né? A gente vai usar aqui hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente o capítulo 6 de Perfeitos e a subsequência, que é o Homem de Bem, e algumas perguntas do Livro dos Espíritos e alguns conceitos de psicologia geral. Peço desculpas antecipadas aos psicólogos de plantão, a Andrés, principalmente. Eu digo principalmente porque a gente tem um grupo de estudo, então tenho um contato com ela. Caso algum conceito esteja mal exposto, mas aí a dificuldade é toda minha. Bom, chegando, antes somente contextualizar a existência dessa frase. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Romanos, uma carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 19, ela tem uma sequência. Tem o versículo 20, 21 e por aí vai. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Essa frase aqui bastaria para o nosso estudo hoje todo. Na prática, o que ele diz é o seguinte: mesmo eu querendo fazer o certo, eu faço o errado. Porque o errado, em outras palavras, habita em mim. É um comportamento muito recente que eu ainda tenho. Então, por conta disso, um processo viciado de hábitos, de atos, eu tenho dificuldade em promover essa transformação. Esse é o contexto geral da nossa conversa hoje. Mas por que Paulo começou a mandar essas cartas? Qual é a grande importância dele? Já que a gente vai falar a temática dele e o desenvolvimento em cima de Santo Agostinho, fazer um refresh nesses dois personagens. Primeiro, Paulo tinha um momento muito angustiado da existência dele, e onde ele percebia que a tarefa dele era grande demais para dois braços. E num desses momentos de angústia, de desdobramento, Abigail e Estevão, que eram seus companheiros de trabalho, coordenados por Jesus, fizeram aquela indução, né? A indução de pensamento num sonho. E foi quando ele, ao despertar, ele teve a ideia, entre aspas, né, das suas cartas. Uma delas é essas cartas aos Romanos, que a gente pegou essa frase hoje para desdobrar. Então, foi o grande responsável pela difusão do cristianismo recém-nascido, né, naquela época. Anos depois, vem então Santo Agostinho. Santo Agostinho, eu brinco que é que nem a gente. Eu digo que nem a gente porque ele era um homem comum, até que teve o seu processo de redenção, disputou o seu chamamento. E nesse processo de redenção, de escutar o seu chamamento, ele foi o grande responsável, depois de Paulo, pela disseminação do cristianismo. Ele deu corpo ao cristianismo. Paulo espalhou a mensagem, ele deu corpo. E como é que ele deu corpo? Ele se expôs no processo de transformação de um homem comum para um homem de bem. Paulo teve o grande marco, que é as portas de Damasco, com o Senhor, que queres que eu faça, imposto por Jesus. E Santo Agostinho teve o chamamento dentro da Igreja Católica para se transformar num homem de bem. E o processo que ele adotou, além da exposição, ou melhor,
O grande simbolismo dessa exposição, que deu corpo a essa transformação, faz aí os processos das confissões públicas. E é pública mesmo, é confessando os seus próprios erros a alguém, não necessariamente aquele que ele tinha, para com quem ele tinha errado. Dando esse conceito histórico, esse perfil, esse background histórico, é interessante que quando a gente terminar nosso papo aqui hoje, a gente tenha argumentos para responder algumas questões. Então, tudo que a gente vier a conversar, a minha sugestão é que a gente busque informação para essas questões. Por que eu preciso ser bom? Quando eu digo ser bom, é o próximo passo do nosso estado atual. Eu estou mais ou menos, eu quero dar alguns passos adiante para ser bom. E o que é ser bom? Sob qual parâmetro, sob qual padrão a gente faz esse perfil de análise? E é preciso ser bom ou é preciso fazer o bem? Porque são coisas diferentes. Fazer o bem é um ato, são sequências de ações. Ser bom é algo que é interno, é um viés, é um vetor diferente. Fazer o bem é algo externo que acaba atingindo o nosso coração em algum momento. Ser bom é algo que a gente tem dentro e podemos ou não extrapolar para o exterior. E se for fazer o bem, ou se for ser bom, é ser bom como ou qual bem fazer? Essas são as nossas business questions, as grandes questões a serem respondidas aqui no dia de hoje. Se a gente sair daqui com a pulga atrás da orelha sobre esses perfis de perguntas, eu acredito que já valeu a meia hora que a Lígia me oferta aqui. Bom, Kardec entregou uma receita, né? Sendo mais específico do que a codificação pura e simples, é o capítulo Homem de Bem e o Bom Espírita. Dentro desse capítulo Homem de Bem e o Bom Espírita, para dar um briefing, né? Ele vai e explica ponto a ponto o que seria o comportamento de um homem de bem ou de um bom espírito. Ele diz que tem que ser benevolente, sobre alguns aspectos indulgentes, sobre outros aspectos tem que exercer o perdão, tem que ter o amor ao próximo. Enfim, ele dá uma série, tem que seguir uma regra de conduta legal, social, porque vivemos no mundo. E por final, ele diz mais ou menos assim, em resumo, para que você seja um homem de bem, você tem que praticar a caridade, ser caridoso. Ser caridoso aqui é um negócio que é um X da questão importante. Porque a definição de caridade tal qual entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência com as perfeições alheias ou as perfeições dos outros e perdão das ofensas. Eu fui evangelizado lá no Brasil, né? Esse conceito é benevolência, indulgência e perdão. Isso é tão batido que a gente brinca que lá é BIP, benevolência, indulgência e perdão. Então, quando Kardec fez essa pergunta e a Play de Espírito da Verdade fez essa resposta, percebam que entre benevolência, ser bom para com todos, indulgências para as imperfeições dos outros, ou seja, tolerante, e perdão das ofensas, esvaziamento da mágoa que nós temos internamente, não tem a palavra amor? Já perceberam isso? Porque porque se coloca a palavra amor dentro de uma definição igual a essa, começa a complicar o conceito. Porque eu não amo, eu, Rodolfo, eu não tenho a capacidade de um amor maior. Então, será que eu não consigo ser caridoso? Porque se coloca a conceituação de amor aqui dentro, eu falei, opa, já falei em uma. Restou pouco material útil. Então, aqui é interessante que a gente tem uma definição que são 3 comportamentos de escolha ativa: benevolência, indulgência e perdão. São 3 perfis de comportamentos que a gente pode escolher ter, diferente do amor, que eu tenho que desenvolver para ter e, porventura, para entregar. Isso é interessante. Mas essa resposta está dentro de uma outra estrutura.
que é uma lei, que é a 10ª, que é a lei de caridade, de justiça, de amor e de caridade. Entenda que até na definição da lei, ele faz a divisão do que é caridade e do que é amor. Poxa, Rodolfo, mas amor não está contido dentro da caridade ou vice-versa? São duas posturas, dois sentimentos extremamente nobres, mas que a conotação que a gente quer dar aqui hoje, que um depende de uma postura ativa e que leva à aquisição do outro. De tal forma que se você tem uma predisposição, ou melhor, uma definição ativa a produzir ações caridosas, inevitavelmente, em algum momento, entre aspas, o amor começa a brotar e a germinar. Esse aqui é o grande X da questão. Porque senão, pelo menos para mim, essa definição, se tivesse contido a definição de amor dentro dela, eu já começaria com uma falha. E acredito que, na grande maioria, a capacidade desse amor maior ainda é muito difícil. A gente consegue amar a nossa esposa, se estiver tudo bem, tá? Porque se estiver num dia complicado, não. Os filhos, se tiveram boas notas. Agora, já pensou amar ao inimigo? Pode parecer um pouco clichê de falar de amar ao inimigo, mas é o mesmo amor entregue de forma diferente. É o que eu brinco muito lá em casa, é o processo do envelope e do presente. O presente pode ser simples, mas se o envelope for muito bonito, aquele que recebe com ar melhor, né? Com a graça melhor. Então, se você não tem essa capacidade de amar, a gente continua produzindo ações caridosas, mesmo que esse presente, ou melhor, que esse embrulho, que seria todo invólucro amoroso, que é o mais nobre, o maior, ainda esteja em processo de desenvolvimento. Mas é uma postura ativa, o processo caridoso, o processo para o próximo. Esse é o ponto 1. É a definição do padrão. Então, se eu tenho, dentro do capítulo Seja Perfeito, o homem de bem, o subsequente é o bom espírita. E aqui tem um trick que é mais ou menos assim. O que é ser um bom espírita? É fazer tudo que falou no capítulo anterior. Era basicamente isso. Então, o que é ser um bom espírita? É ser um homem de bem. O que é ser um bom espírita? É pôr em prática ações caridosas. Eu estou dizendo isso, é claro que a definição é muito mais ampla. Isso é uma frase que está lá dentro e que é o resumo do capítulo. Se tivéssemos que escolher um perfil comportamental, uma postura ativa a adotar, seria a postura ativa relacionada à caridade. Como já dizia Paulo, depois Vicente de Paulo, fora da caridade não há salvação, e somente nos arroubos da caridade a alma encontra ventura e consolação. Isso aí é outra frase da minha infância. Fui educado no centro espírita, lá em Natividade, que em cima tinha fora da caridade não há salvação. Eu olhava para aquela frase, complicou. Complicou. E foi assim por muito tempo. Bom, esse é o padrão, né? A gente tem o padrão. E para chegar de onde nós estamos ao padrão desejado, existe um caminho. Seria injusto, tendo um ferramental, que é o conhecimento espírita, a codificação espírita, a gente não conseguir tirar ali dentro um caminho a ser traçado, um mapa, um GPS. Tipo, vire à esquerda, vire à direita, não perdeu a rota. Aqui não tem acaba o sinal, não. Ali é sempre reto. Então, a gente tem isso dentro do Espiritismo, um processo de transformação. E como já diz uma frase popular, né, bastante comum, a mente que se abre à verdade jamais retorna ao seu estado original. E isso é muito interessante aqui dentro do Espiritismo, porque quando a gente consegue interiorizar um conceito novo, é difícil não ficar alerta àquele comportamento, ou aquele alvo daquele novo conceito. Quer ver um exemplo? Vocês estão num show de fado. No Brasil seria outro ritmo, que é fado, mas não funk, tá? Alguém pisa no seu pé. Você já vira para o indivíduo querendo uma reação meio agressiva, né? E percebe que o indivíduo é cego. Aquela reação agressiva acaba na hora. Primeiro tem o efeito do comportamento anterior. Depois tem o novo efeito de que, por ele ser cego, ele não viu. Então a gente consegue entender que uma conceituação inteligente é capaz de suprimir um desejo íntimo. E é por aí que a gente vai. Uma conceituação nova, uma definição inteligente, ou uma definição desenvolvida, é capaz de, do cérebro, tocar o coração. De uma definição ativa, consciente, a gente mudar o processo comportamental.
E é essa a proposta do Espiritismo com o processo da transformação através do autoconhecimento. Poxa, mas inventaram o tal do diabo. E eu falo essa palavra para provocar. Diabo vem do diabolos, que é um comportamento pendular. Ou contraponto do diabo, que é a frase, a expressão inteira. Seria mais ou menos assim. O Walt Disney usa isso muito, né? Você tem um anjinho e tem um diabinho. E tem você aqui no meio. Essa figura psicológica é uma figura verdadeira. O diabo, nesse conceito, diabolos, é tudo aquilo que vai contra o seu comportamento novo, mantém no momento antigo. Então, se você vai para frente, num pêndulo, ou para a esquerda, no pêndulo, você tem a gravidade que te puxa para o centro. Então, você fica nesse viés. O comportamento diabólico, ou o contraponto do diabo, é essa retenção ao modelo mental antigo. E é isso aqui que a gente tem que vencer. Em física, seria uma manutenção da inércia. Em psicologia, a manutenção do comportamento anterior. Como vencer isso? Leon Denis diz que a gente deveria acionar a nossa vontade profunda, ou a vontade e o desejo de querer. Só que falar que vontade e desejo de querer, puro e simples, é muito raso para a gente provocar essa definição, ou melhor, provocar esse movimento. Aí vem uma outra definição utilizada por Kardec, que é a necessidade de uma fé baseada em seu acionamento. Ou seja, eu tenho uma fé que vou acionar a vontade, ou uma vontade que vou acionar uma fé e montar um processo de feedback contínuo, um alimentando o outro. O que é fé? Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente trata sobre esse tema, sobre diversos aspectos. Mas somente um ponto, pelo menos eu, pude ter uma definição direta. Quando eu digo definição direta, é assim, alguma coisa é, 2 pontos, vai lá e define. Porque aí não dá margem para erro, entendeu? Não deixa uma interpretação subliminar. Então, a fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. Na prática é o seguinte, sentimento inato, você nasceu com, pode ser potencializado ou não, etc., mas em cima da sua destinação. É mais ou menos assim, se você fechar o olho, você sabe para o que você quer ser. Você sabe para onde você tem que ir. Não estou dizendo para ter que ir em sentido físico, literal, mas você sabe as grandes decisões da sua vida, em que direção vão te levar. É a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Então, se a gente nasce com um planejamento encarnatório prévio, e esse planejamento encarnatório tem a tutela de Deus nos seus colaboradores, leia-se, nos diversos espíritos, que faz reger, que contribui com a lei de Deus. Então, se temos essa tutela de Deus para reencarnar, temos um plano para reencarnar, com certeza a nossa destinação é algo melhor do que o nosso estado natural. Ou melhor do que o nosso estado atual. Então seria uma transformação do que a gente está hoje para algo que a gente nasceu para ir. E como fazer isso? Acionando a vontade e escutando esse nosso íntimo, tendo acionamento através da nossa fé. Bom, Rodolfo, mas isso enquanto desenvolvimento filosófico é muito bacana. Mas faltou o prático. Porque no final do dia, na hora que eu vou dormir, eu não sei vocês, sou eu e eu. Algumas vezes o travesseiro. Mas sou eu e eu. E nesse momento onde sou eu e a minha consciência, pode ter fé, pode ter vontade. Na hora que a gente passa em revista o dia, o que conta é o que foi feito, né? E o que a gente vai fazer para arrumar aquilo que não ficou muito direito. E esse aqui é o X da questão. Santo Agostinho, no seu processo de redenção, foi justamente por aí. O incômodo da relação dele com o travesseiro. O incômodo da relação dele com ele mesmo. Porque ele era um homem comum. E quando ele decidiu mudar, ele teve a resistência
Ele teve a resistência nesse processo do contraponto do diabo comportamental. A necessidade de ter da manutenção do comportamento anterior frente ao comportamento novo. Ele foi um homem em permanente batalha com as suas próprias emoções e fraquezas. E como é que ele fez para vencer? Esse que é o X. Então, se a gente viu um que venceu e um que tinha um perfil anterior, comportamental, muito semelhante ao nosso, pode ser uma boa a gente tentar usar a mesma técnica ou o centro da técnica e modificar a nosso favor. Ele utilizou a resposta célebre a Kardec, né? Kardec foi um dia e perguntou, né? Na pergunta 919, qual é o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Traduzindo essa pergunta, qual é o meio mais prático para eu sair dessa vida melhor do que entrei? Sair dessa vida cumprindo o meu planejamento e resistir ao arrastamento do mal, e resistir ao processo de contraponto do diabo. Esse termo contraponto do diabo é um termo técnico, tá? Apesar de ser, em alguns momentos, um pouco estranho aos ouvidos, e eu confesso que eu demorei um pouco para acostumar, mas não é um termo banal, é um termo mais técnico. Então é por isso que eu repito sempre. E ele responde, né? O Espírito da Verdade, ou melhor, existe uma resposta. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Aí se identifica que esse alguém, no caso, era o Santo Agostinho, era ele, Santo Agostinho. Só que Kardec era um espírito tanto quanto esperto, no bom sentido da palavra. Essa resposta é uma resposta muito ampla, muito grande. E por ser muito ampla e por ser muito grande, ela traz uma dificuldade de implementação. Porque como é que fazer? Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. É muito amplo, você pode fazer isso de diversas formas. E ele diz, compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em conhecer a si próprio. Qual é o meio de chegar a isso? Aí vem aquela, quase que uma confissão, um testamento de Santo Agostinho. Confissão é o nome dos livros dele. Perguntai-vos o que fizeste e com qual objetivo agiste em tais circunstâncias. Eu digo que isso é muito interessante, né? Porque a gente tem dois grandes perfis de comportamento. O que a gente demonstra e o que a gente sente. Eu digo isso porque a gente pode ser uma lente numa vitrine. Uma vitrine observável pelos outros. E internamente a gente pode trazer uma guerra muito íntima. Você pode entregar o lugar na fila, mas não porque você quer um benefício do outro. Não por isso. É porque você sabe que todos estão te observando. Então qual é o drive que motivou aquela ação sua? Correta ou não? É a intenção que conta. Então é perguntar o que fizeste e com qual objetivo fez. Isso que é relevante. Porque se o objetivo for um objetivo enviesado, está ali algo para ser ajustado. Se fizesse alguma coisa que censurais em outro, essa aqui então eu não posso fazer para mim não. Porque para criticar o ser humano é bom, eu digo que eu sou profissional. E isso aqui toca um sentimento um pouco duplo. Você toca o vício da crítica e um orgulho ferido. Porque se você tem certeza que o outro, que você faz melhor do que aquilo que você está criticando, acabou a demanda de crítica. Você está numa situação de segurança. Então tem um orgulho ferido, uma inveja por trás. Então passa a ter sentimentos de base que de bonito não tem nada. E isso tudo começa a vir à tona com as perguntas chaves trazidas por Santo Agostinho. E se fizeste alguma coisa que não ousarias confessar, aí complicou, né? Eu brinco que ainda bem que o Espiritismo não é o catolicismo que tem um processo de confissão com o padre. Porque se tivesse, eu nunca seria amigo do padre. Porque eu ia ter um rol longo para ele. E seria mais ou menos nessa visão. Concorda que quando a gente começa a submeter ao método de forma séria, de forma metódica, começa a gerar um incômodo? E trazendo esse incômodo, como ele fez com as confissões públicas, eu te pergunto e eu respondo a você, começa você a perder o véu daquela
falso puritanismo frente aos próprios defeitos. Você começa a se enxergar de verdade. E ao se enxergar de verdade, poxa, todo mundo quer andar para frente, todo mundo quer melhorar. Ninguém quer ficar estagnado. A melhora é bem-vinda a todos, por mais que por mais que muitas vezes a gente nega e diz que não quer, que não deseja. Isso aqui tem um efeito íntimo que é avassalador. Quando você começa a gerar, definir, escrevendo, que é o método dele, todo o seu comportamento em dia anterior e promovendo o ajuste, querendo ou não, você coloca a sua mente em estado de alerta. Quer ver um exemplo? Eu xingo muito. Independente da justificativa, eu tenho esse mau hábito. E eu vou diminuir isso. Já caiu bastante, mas ainda falta muito, mas já caiu bastante. E eu comecei a perceber que toda vez que eu falava alguma coisa que não era muito bacana, a mente acusava. Aí a mente entra num estado de alerta dentro daquilo que verdadeiramente você se proporcionou a fazê-lo. Ou que verdadeiramente te incomodou. Claro que verdadeiramente eu me propus a fazer porque antes aquilo me incomodou. Então, a submissão ao método promove um estado de alerta, mesmo que você queira inevitavelmente fazer o boicote. Não quero mudar. Tudo bem, faz o método que a mudança passa a ser quase que natural, por uma percepção do equívoco. Bom, isso é uma mudança. Mas aqui tem um negócio que é um pouco mais grave. Eu não sei se é comum o termo, desejo central do indivíduo. Desejo central do indivíduo é mais ou menos assim: o que você mais quer intimamente, o que você mais deseja intimamente, mais vezes no dia. Aí pode ser tudo. Pode ser dinheiro, na cobiça, pode ser questões relacionadas a sexo, questões relacionadas à verdade ou à mentira, à maledicência de uma forma geral. Isso é o desejo central do indivíduo. E como é que a gente faz a definição do desejo central do indivíduo? Aí aqui a gente traz à luz um caso interessante entre Leonel, que era um espírito obsessor, André Luiz e o guia de André Luiz, o instrutor de André Luiz nesse evento. O livro é Ação e Reação. Né? Eles foram fazer um atendimento, e nesse atendimento tinha uma pessoa que estava sofrendo um processo de obsessão, que não vem ao caso agora, e o instrutor de André Luiz foi mostrar a André Luiz como é que aquilo acontecia. E perceberam naquela relação obsediado e obsessor, o obsessor era esse espírito Leonel e um outro, mais especificamente Leonel, eles tinham uma pranchetinha. E a pranchetinha era mais ou menos assim, estar com a prancheta era quase um serviço para estagiário, tá? Acompanha fulano e tudo que o fulano pensar, você anota. Mas não anota o pensamento, anota o que sai junto dele. Tipo, eu pensei, fiz determinada coisa boa, dei a vez na fila, mas é porque eu queria o benefício secundário. Eu quero isso aqui, ó, que é esse sentimento aqui que é a verdade. E ele toma nota de cada sentimento que aquele indivíduo exalar. E depois do passar do tempo, ele vai lá e consolida os números. Esse aqui tem um perfil mais assim, mais assado. Os pensamentos dele são relacionados à cobiça, à avareza, à maledicência, posicionamentos incorretos quanto ao sexo, quanto à verdade, e por aí vai. Aí traçou o perfil. Aí agora a gente começa o trabalho de obsessão. Antes era só observação. Aí uma pergunta básica. Você tem o perfil. Entendeu o calcanhar de Aquiles do indivíduo. Onde é que vocês vão fazer o processo de obsessão? Onde ele tem de fortaleza ou onde acusou que deu falha? Faz sentido, né? Mas é assim mesmo que eles contam. Isso aqui é um caso real. Isso a gente usa nas empresas para fazer monitoração de processo. A gente usa nas empresas para fazer consolidação de indicadores. Poxa, se a gente usa aqui, que já é algo menos eficiente do que com as potências enquanto espírito, imagina no que a gente é submetido quando os espíritos vêm estar ao nosso redor.
Então aí a gente tem uma demonstração de como definir o desejo central do indivíduo. Fazendo um paralelo, não é a mesma coisa que Santo Agostinho propõe enquanto reforma íntima? Só que um é você fazendo de você mesmo, e o outro é alguém te analisando. Concorda que, ao fazer o processo de reforma íntima com o método, eu tenho a minha definição de desejo central? E se eu tenho a definição de desejo central, e neste caso sou eu com o meu desejo central, não querendo me boicotar, não querendo me prejudicar, onde que eu vou atuar para melhorar? Naquilo que eu não sou bom. Então eu transformei a minha mente, botei ela no estado alerta naquilo que me incomoda. Inevitavelmente eu começo a ter o processo de mudança lento, pausado, porque infelizmente a nossa capacidade de ativação da vontade, ou da fé pela vontade, ou da vontade pela fé, ainda é baixa. Bom, nesse cenário, o que me vem à tona, já encaminhando para o encerramento, e como a cereja das grandes mudanças, além de Santo Agostinho, é o questionamento que Paulo faz às portas de Damasco, que é: Senhor, o que queres que eu faça? E que é o posicionamento íntimo de um indivíduo lá de Campos, no Brasil, num poema que é mais ou menos assim: eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão, a porta abrir, o amor brotar, em flor em cada coração, a vida transpirando plena em formas naturais, e os homens cada vez mais perto dos seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, o riso aberto a oferecer, a minha mão e a tua mão edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver, mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Além de me banhar nas águas da transformação. Senhor, o que queres que eu faça? Do amor que quer brotar e quer vencer as portas do meu coração, sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Muito obrigado. Boa noite.